Hoje, no Ação Parlamentar, vamos explicar por quais etapas um projeto de lei passa até chegar na chamada redação final. Ao longo da tramitação, podem aparecer os projetos substitutivos para algumas adequações. Vamos falar sobre isso no programa de hoje. Nesta edição, também apresentaremos a Comissão de Ética e a sua composição. Sabia que ela é a única comissão composta por 5 vereadores? Tem também detalhes sobre um projeto em tramitação na Câmara que busca criar um banco de ração para ajudar animais em situação de vulnerabilidade. E o nosso quadro Nomes da Cidade com a história de Floriano Peixoto, ex-presidente do Brasil, que dá nome a uma avenida na zona central da cidade. O Ação Parlamentar de hoje está apenas começando. Um projeto de lei passa por vários processos até ser sancionado. Ao longo da tramitação, existem os chamados projetos substitutivos, para que algumas adequações possam ser feitas. E quando o projeto é votado e aprovado, vem a redação final, que é como se ele fosse passado a limpo antes da lei ser sancionada. O nosso repórter Paulo Ricardo preparou uma reportagem para explicar todo esse processo para você. Tudo começa com uma ideia, um projeto de lei apresentado por um vereador ou pelo prefeito. Mas durante a tramitação da proposta na Câmara, pode surgir uma nova ideia ou iniciativa sobre o assunto tratado na matéria. Quando essa atualização é necessária, os vereadores apresentam um projeto substitutivo. Ele serve para alterar a proposta inicial, sem a necessidade de arquivar o antigo projeto para propor o novo. O vereador podia colocar emendas, mas quando você traz um substitutivo, você engloba mais assuntos, né, do que colocar 1, 2, 3 emendas, você está alterando, como eu falei. Então, ele é mais importante e até tem uma funcionalidade melhor sendo um substitutivo. Mas para apresentar um substitutivo, existem regras definidas pelo regimento interno. A proposta com alteração precisa ser apresentada na primeira fase de discussão do projeto de lei. Além disso, o vereador só pode apresentar um substitutivo por projeto, sendo obrigatória uma relação direta com o assunto original. Um exemplo foi o projeto que obriga as instituições de educação públicas e privadas a expedirem uma via do diploma e do histórico escolar em braille para alunos com deficiência visual. O projeto original citava apenas o ensino médio e superior, e fixava multa para quem descumprisse a lei. Já o substitutivo aprovado alterou o texto para incluir também o fundamental e retirou a cobrança da multa, uma forma de garantir a eficiência da legislação. E existe um prazo para apresentar um substitutivo, contado a partir do momento que o projeto original passa a tramitar na Câmara. Isso permite dar tempo para que os parlamentares analisem a proposta inicial e, se necessário, elaborem alternativas. As comissões do Legislativo, responsáveis pelos pareceres do projeto, também podem propor substitutivos como resultado da análise técnica. Nas comissões também, alguns vereadores que não se atentaram à possibilidade de apresentar o substitutivo naquele assunto, pode também ter a possibilidade de apresentar uma emenda, o que fortalece ainda mais o projeto, mas é assim, é uma estaca zero, né? Começa tudo de novo com as comissões, o prazo. Mas depois que um projeto é aprovado e existem algumas inconsistências ou pequenos erros na proposta, ele pode virar lei mesmo assim? A resposta é não. Para isso, existe a redação final. A redação final é como passar a limpo o projeto aprovado. Uma equipe técnica revisa todo o texto, garantindo que ele esteja claro, sem erros de português, contradições e com todas as normas de escrita das leis. Importante para certificar que o documento esteja preciso antes do envio para a sanção. Passa pelo jurídico da casa, você também tem assessoria, todos os vereadores têm assessoria jurídica, que aí vê, isso não pode, infelizmente a gente está fugindo da prerrogativa do vereador, é uma prerrogativa do executivo e, por incrível que pareça, errar é humano, então às vezes tem um errinho de português, então você precisa tirar a limpo, né, para ver se está tudo certo. Portanto, os substitutivos permitem apresentar novas soluções durante o debate
e a redação final garante a qualidade do texto aprovado, ferramentas importantes para a transparência, utilizada para construir melhores leis para a cidade. Ainda no assunto legislativo, a gente volta a conversar sobre as comissões permanentes. Hoje a gente te apresenta a Comissão de Ética, a única das comissões permanentes que, em vez de 3, é formada por 5 vereadores. Vamos então conferir a expectativa de trabalho dos parlamentares que a formam. Pelos próximos 2 anos, a Comissão de Ética da Câmara de São José dos Campos terá uma nova formação. O grupo, que é responsável pela condução e respeito às normas morais dentro do Legislativo, é a única das comissões permanentes composta por 5 parlamentares. 1 para o cargo de presidente, 3 para o de relator e 1 membro. Nesse novo mandato, quem assume como presidente é o vereador Zé Luiz. Os relatores são Gilson Campos, Fernando Petit e Lino Bispo. Já Milton Vieira Filho ocupa a cadeira de membro. Geralmente você vai apurar alguma denúncia, geralmente contra algum parlamentar, alguma ação que foi feita de forma incorreta. Então, quanto mais pessoas tiver na comissão, é melhor essa análise. Então, por isso que ela é uma composição diferenciada. Se há uma situação interna nossa aqui, de repente um vereador ofende o outro, falta com o decoro parlamentar, aí a comissão de ética qualquer vereador pode chegar e mandar ao presidente, né, mandar aquela situação para a comissão de ética. A comissão de ética é responsável por fiscalizar o trabalho dos vereadores. Ou seja, caso a Câmara receba uma denúncia sobre a conduta de algum parlamentar, cabe à comissão apurar as provas e a veracidade das informações. Eles analisam as evidências e emitem pareceres sobre as denúncias. Em 2024, a comissão emitiu 3 pareceres. A Comissão de Ética tem a responsabilidade de garantir um pouco da ordem aqui na casa, para poder, às vezes, alguma coisa, algum decoro parlamentar que aconteça aqui na sessão de Câmara ou na casa. Então nós temos a responsabilidade. Como relator, a gente vai fazer a relatoria para poder passar para o presidente e como são 3 relatores nessa comissão, então aí dependendo da quantidade de pareceres favoráveis, ela dá encaminhamento, o presidente dá o parecer favorável também para dar continuidade ou não na matéria, se vai cassar ou não. As infrações analisadas pela comissão podem variar de comportamentos inadequados ou até quebra de decoro parlamentar. Para o relator Lino Bispo, esse trabalho é de extrema importância para a defesa dos princípios éticos e morais dentro da Câmara Municipal. É de suma importância, porque se tem alguma coisa que o vereador não pode, é faltar com decoro parlamentar. Nós temos que ter comportamento, nós temos que ter assim, o respeito da sociedade. É lógico que não é só vereador com vereador. Pode ser que o vereador aí fora tem alguma ação, de repente até no exercício do mandato dele, que alguém denuncia, aí a comissão de ética até é obrigado a fazer reuniões e apurar aquelas denúncias. Para esta advogada, a comissão de ética é um instrumento essencial para assegurar a responsabilidade e o respeito às normas legislativas. A presença da comissão dentro do legislativo é a garantia de que ações parlamentares tenham consequências dentro da Câmara. Ela vai ser responsável para regular se aquelas pessoas que ali estão exercendo o cargo de natureza pública, elas estão exercendo de forma adequada, né? Então, se de repente eu tenho alguma pessoa que não está agindo com respeito, que não está agindo com urbanidade, que não está seguindo as regras, que está desviando dinheiro ou que está se utilizando do cargo para questões próprias, eu preciso apurar e essa pessoa muitas vezes não é digna para exercer o cargo em nome da população. E uma curiosidade dessa comissão: ela é a única que não se reúne periodicamente. As reuniões são sempre convocadas por necessidade, ou seja, quando é necessário analisar denúncias e informações. Ela analisa situações, né? Vamos supor, teve uma briga aqui no plenário entre 1, 2 ou 3 vereadores. Alguém vai fazer essa denúncia para a comissão de ética, ela vai analisar os fatos. E a partir de analisar o fato, ela vai propor uma série de medidas. O que se espera do poder público é o cumprimento da transparência das leis e da moralidade. A comissão de ética serve como um instrumento fiscalizador desse dever e da boa imagem da Câmara Municipal.
A existência das comissões, de uma maneira geral, elas têm um caráter público. E dada essa publicidade, que é dever da Constituição Federal, por que existe a publicidade? Para que todos tenham ciência e que possam contribuir para aquilo que está sendo discutido. Então, a Comissão de Ética, ela tem essa natureza de ter a publicidade para que, caso alguém tenha ciência em relação a uma conduta que seja inadequada, possa levar para essa comissão para que haja devida apuração. Porque, afinal de contas, aquela pessoa que está exercendo o cargo público, ela não deve ter condutas inadequadas. O primeiro bloco já foi, mas daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o trabalho realizado aqui na Câmara. Tô de volta e com uma informação sobre um projeto de lei em tramitação de autoria do vereador Rogério Dacazem. A proposta da matéria é criar na cidade um banco de ração e utensílios para a proteção de animais. A medida tem a intenção de ajudar os animais que estão em situação de vulnerabilidade. Marcele atua na defesa dos animais desde 2019, quando ela criou o Instituto Adota Pet. Nesses 6 anos de atuação, mais de 2.000 animais foram salvos. Mas manter os cuidados com os pets não é tarefa fácil. Exige muito amor, cuidado e dinheiro para dar conta de todas as despesas com tratamento e alimentação. As dificuldades, elas são inúmeras, né? Começa por ração, que é o básico, né, para eles estarem comendo, alimentando, medicamento, veterinário, internação, que muitas vezes a gente pega da rua atropelado e precisa internar, cirurgia, remédio. E uma das maiores dificuldades dos institutos de proteção animal é arrecadar verba para comprar alimentos. A ONG de Marcele, que cuida de mais de 350 pets, consome 1 tonelada de ração por mês. A gente está falando de uma média de 70 sacos por mês, de 15 quilos. 70 sacos por mês são 2 a 3 sacos por dia, né, para chegar nessa 1 tonelada. E nós ajudamos mais de 350 animais. Essa outra protetora de animais também passa pela mesma dificuldade. O instituto que leva o nome dela, Marilu Godoy, além de alimentar os pets resgatados, também doa ração para comunidades e pessoas que não têm condições de comprar. No ano passado, foram entregues mais de 4 toneladas de ração. É assim, uma coisa, ração, o que vier, quanto mais vier, melhor, entendeu? Que é muita ração que esses animais precisam. Para ajudar as ONGs e a população carente que tem um pet, um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal, de autoria do vereador Rogério Dacazem, quer criar um banco de ração e utensílios para a proteção de animais. O programa seria gerido pelo Poder Executivo, com o intuito de oferecer, de forma gratuita, ração e utensílios para os pets, como coleiras, guias, casinhas, móveis, roupas, remédios, bolsa de transporte e brinquedos. Nós entendemos que hoje na cidade há muitos animais abandonados e pessoas de bom coração, pessoas que gostam da causa animal, que gostariam de fazer mais por eles. Porém, essas pessoas de repente têm um espaço na casa, um local apropriado para abrigar o animalzinho, né? Tem muito amor, tem muito carinho para demandar para esses pets abandonados, mas a pessoa não dispõe de recursos financeiros para ração, né? Para poder alimentar o animal da forma correta, e pensando nisso nós criamos esse projeto. De acordo com o projeto, o estoque do banco de ração e utensílios para a proteção de animais seria formado e mantido exclusivamente por doações. Os beneficiários do programa serão protetores, tutores de animais com vulnerabilidade social e ONGs. Nós podemos fazer parcerias com as empresas, né, que fabricam rações, para ter uma doação, também através de eventos assim, na causa animal. E esses alimentos serão arrecadados, colocados, né, no banco. Aí aquelas pessoas que
gostam dos animais, que querem ajudar, não têm condição, serão cadastradas e através desse cadastro a prefeitura poderá destinar para essas pessoas e também para as entidades sociais. E a ração é o alimento mais recomendado para os pets. De acordo com esse veterinário, os animais possuem necessidades nutricionais diferentes dos humanos. Por isso, alimentá-los com comida caseira pode causar malefícios como obesidade, diabetes, problemas cardíacos, entre outros. Mesmo que a gente faça uma alimentação natural de acordo, adequada, com acompanhamento nutricional, a ração ela é quase que insubstituível nesse ponto de vista, porque ela já vem no pacote, já vem pronto, a gente consegue escolher uma ração específica para aquela espécie, por exemplo, para o gato, para o cachorro, para o coelhinho, para o passarinho, de acordo com a necessidade dele, se ele é obeso, se ele não é, se ele é diabético, se ele é alérgico, se ele tem um problema cardiológico. Então, a ração ela traz essa facilidade e uma certa precisão na alimentação. A justificativa do projeto enfatiza ainda a importância do trabalho das ONGs e dos protetores da causa animal. O objetivo da proposta é dar suporte necessário para que essas pessoas e entidades continuem a acolher pets abandonados no município. Vai incentivar as entidades sociais, as ONGs e as pessoas que queiram, adotar os animais, tomar essa atitude. Porque, como eu falei antes, às vezes a pessoa não adota, não porque não quer, mas porque não tem o recurso. E menos animais estarão abandonados pelas ruas da nossa cidade. Para Marcele e Marilu, criadoras de institutos de proteção animal, se aprovado, o projeto de lei será de grande importância para todas as ONGs e protetores de pets de São José. Vai minimizar, porque a pessoa que tem o dinheiro para comprar ração vai usar esse dinheiro para cuidar da saúde desse animal quando precisar. Porque às vezes as duas coisas ao mesmo tempo não consegue fazer. Então, seria interessante que esse projeto de lei saísse do papel de fato. Se a prefeitura dá o apoio, de repente a gente consegue ajudar mais, a gente consegue em locais, em periferia, em locais que a gente possa estar trazendo mais animais e estar ajudando mais os animais, Segunda e última pausa por aqui, já que eu volto com a história de Floriano Peixoto do nosso quadro Nomes da Cidade. Floriano Vieira Peixoto foi o segundo presidente do Brasil, em um mandato que foi de 1891 a 1894. O nome do marechal foi colocado em uma importante avenida na região central de São José. E hoje é a história dele que contamos no quadro Nomes da Cidade. Com quase 1 quilômetro de extensão, essa avenida de São José dos Campos é marcada pelo comércio e movimento intenso de pessoas e carros. Até aí, tudo normal para uma rua da região central. Mas se olharmos mais de perto, ela também guarda uma curiosidade relacionada à história do nosso país. Quem frequenta o centro da cidade já deve ter passado por essa avenida e nem sabe a importância do nome que ela carrega. Ela leva o nome de Floriano Peixoto, um importante político brasileiro, militar e o segundo presidente do Brasil. Floriano Vieira Peixoto nasceu em 1839 em Alagoas. Seguiu a carreira militar e participou de momentos históricos marcantes, como a Guerra do Paraguai. Após a proclamação da República, se tornou o primeiro vice-presidente do Brasil, em fevereiro de 1891. Ainda no mesmo ano, com a renúncia de Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano assumiu a presidência. Conhecido como Marechal de Ferro, Floriano teve a gestão marcada pela repressão a diversas revoltas. Governou até 1894, com políticas pautadas nos setores mais populares. Diminuiu os impostos e os preços dos produtos no país. As iniciativas do Floriano foram nesse sentido de conter a inflação, e, de alguma maneira, ele, por exemplo, congela os preços, justamente para garantir que as pessoas tenham acesso a insumos básicos. Mas, no geral, o governo dele, além de contar com, vamos dizer,
a boa vontade da população, fruto dessas ações, né, digamos assim, para resolver a questão econômica, ele também tratou de se aproximar de grupos de elite, principalmente o Partido Republicano Paulista, essencial, né, para a boa condução da política nacional. No final do mandato, afastou-se da vida pública e da política. Com a saída do poder, Floriano encerra o período do Comando Militar da República, deixando o governo para Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da história do Brasil. E ele sai da política e aparentemente não tem mais nenhuma participação ativa, né? Ele, apesar de alagoano, ele vai morrer no Rio de Janeiro, né? Ali próximo de Barra Mansa, ali na cidade que hoje é chamada de Floriano, né? Em homenagem. Morreu de uma maneira um tanto quanto inusitada, né? Cirrose, mas sem maiores consequências ou maiores ações ali para a política naquele momento. Floriano Peixoto morreu em junho de 1895 e deixou o nome gravado na história do país. Recebeu diversas homenagens e uma delas veio da Câmara Municipal de São José. Ainda no ano de 1905, o Legislativo Josense deu o nome do ex-presidente a uma avenida da região central. A via era uma continuação da Rua 7 de Setembro. A gente tem que lembrar que ele teve boas relações com o Partido Republicano Paulista e, é claro, o Vale do Paraíba, havia políticos aqui importantes já desde o Império e que vão, de alguma maneira, compor os quadros, né, do Partido Republicano e, evidentemente, dada a importância que Floriano teve junto ao partido, no sentido de garantir a manutenção da República, inclusive com o seu governo, não ele pessoalmente, apoiando o Prudente de Moraes, isso vai dar a ele uma importância sobremaneira, né, acerca da República. Mesmo depois de 125 anos de sua morte, Floriano Peixoto ainda é lembrado como uma figura de destaque na história do país. O nome gravado nessa placa tem muito a contar sobre o nosso passado e também ensinamentos que podemos levar até hoje. O Floriano, ele é uma figura que vai ser encarada pelos políticos do período e pela própria memória oficial da Primeira República como alguém que vai consolidar, né, o regime. Então, diante das ameaças, mesmo no governo Deodoro, de dissolução política, havia sempre a sombra dos monarquistas. É ele que vai garantir, ainda que com pulso firme, daí Marechal de Ferro, a manutenção da República. Então, entende, até por isso ele é visto como um herói da República, né? Mas entende-se que ele é essa figura que vai garantir a manutenção do novo regime frente às ameaças, né? Seja dos velhos monarquistas ou de dissidências de grupos políticos que estiveram na base da proclamação, mas que agora estavam lutando pelo poder. Terminou mais uma edição do Ação Parlamentar. Na próxima semana eu volto com informações sobre a Câmara Municipal. Até lá você pode conferir todos os conteúdos da TV Câmara no YouTube, em youtube.com/TV Câmara SJC. Até a próxima!